Olá, queridos! Deus abençoe a paz do Senhor mais uma vez. Hoje, terça-feira, mais um dia de estudo bíblico aqui juntos e vamos continuar o texto que estávamos lendo ontem, esmiuçando, o capítulo 2 de Filipenses. E eu já quero convidar a você, ontem nós terminamos de ler o versículo 4, que diz assim: cada um não cuide somente do que é seu, mas cada um cuide também do que é dos outros. Ou seja, falamos acerca de cada um se preocupar, com a vida do outro. Não é tomar conta da vida do outro, mas é se preocupar, é ver a necessidade do outro de forma que você possa também ajudá-lo. Afinal de contas, nós já entendemos que esse texto está falando de unidade. Era algo que o apóstolo Paulo, estava pedindo aos crentes de Filipos, dizendo o seguinte: olha, o meu coração está alegre, vocês me alegram muito, mas existe ainda algo que tem que ser combatido, a falta de unidade. E agora ele vai trazer um aspecto interessante, porque ele vai falar de Jesus, e ele vai falar de Jesus de forma que nós sejamos imitadores desse Cristo. E aí ele vai, já começando aqui no versículo 5, ele vai dizer o seguinte, ele fala assim: olha, isto seja para que esteja em vós este modo de pensar que também esteve em Cristo Jesus. Olha que interessante. Como eu posso ser igreja, como eu posso ser cristão, ou seja, um pequeno Cristo, se eu não penso como Cristo? Existe uma falha aí, uma falha de comunicação, uma falha de entendimento, Por quê? Porque quando eu sou cristão, quando eu me converto ao cristianismo, quando eu reconheço Jesus como único e eterno Salvador, eu também reconheço Jesus como Senhor. E o que é ser servo de um Senhor? É pensar como o Senhor pensa. Ou seja, se o seu Senhor, e agora falando de uma questão bem prática, baseado no senhorio, no senhorio prático e humano. Se o seu Senhor gosta das coisas de determinado modo, todas as vezes que você for fazer aquilo ali, aquela função, aquilo que tem o objetivo de alegrar o seu Senhor, você vai saber qual é o gosto. Vamos lá, uma forma bem prática aqui. Quando você vai servir um café para alguém, geralmente você pergunta: com muito açúcar, pouco açúcar, sem açúcar ou com adoçante? Quando você deseja servir, você precisa saber que a pessoa a ser servida talvez seja mais importante do que quem está servindo, Por quê? Porque o alvo do meu serviço é aquela pessoa, então eu tenho que tratar aquela pessoa da melhor forma possível. Ou seja, eu preciso pensar como ela pensa. A partir do momento que ela vai na minha casa várias vezes e eu sabendo que aquela pessoa gosta de adoçante, eu sempre vou levar café com adoçante para aquela pessoa, ou eu vou deixar o adoçante à disposição daquela pessoa. É basicamente isso. É você já entender com quem você está lidando, quem você está servindo e servir da melhor forma possível. Então, quando Paulo fala que isso seja para que esteja em vós este modo de pensar que também esteve em Cristo Jesus, o que ele está dizendo aqui é: pense como Jesus. Pense como Jesus, haja como Jesus, faça como Jesus. Entende? É dessa forma. Versículo 6, ele diz assim: mesmo ele sendo, e aí eu acho esse texto fantástico porque ele vai trazendo alguns atributos de Cristo, enquanto Deus e enquanto forma humana. Ele diz assim: mesmo ele sendo em forma de Deus, não considerou a igualdade a Deus. Olha que interessante. Ele diz como algo para se apegar. Ele não se interessou em falar para as pessoas que ele era Deus. Ele não se apegou a isso, entende? O que o texto está dizendo é que ele não se apega a questões divinas quando ele está sendo humano. Tanto é que a maioria das vezes você vai ver Jesus falando da vontade do Pai, do desejo do Pai, e que é o Pai em quem toma as atitudes divinas enquanto ele é humano. Ele é apenas uma pessoa que está ali, mesmo enquanto 100% Deus, também 100% homem, vivendo uma vida, nos ensinando a viver uma vida aqui na Terra dependente de Deus. Basicamente isso, mas ele não se apega, por isso que ele não se apega
a ser igual a Deus. Ele poderia fazê-lo, mas ele não o faz. Tamanha humildade. E ele nos ensina isso. Versículo 7 ele diz assim: pelo contrário, ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. A Bíblia poderia dizer que ele aqui tornou-se forma humana, não, mas ela diz que assim, ele tomou a forma de servo. Isso é lindo, porque ele continua dizendo assim, ó, e se tornou semelhante aos homens. O que ele está querendo dizer aqui, querido, é que Cristo, enquanto homem, ele é servo. Cristo, enquanto homem, ele passa a ser servo do Senhor. O que ele está nos ensinando é que nós devemos, enquanto homens e mulheres de Deus, servir ao Senhor. Somos servos do Senhor, né? E Cristo fez isso, nos ensinando. Ele é o nosso modelo. Versículo 9, ou melhor, vamos para o versículo 8. Porque ele continua dizendo assim, olha, e quando se encontrava em forma humana, e agora ele está dizendo da humanidade de Cristo, ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo. Eu fui até redundante aqui, humilhou-se a si mesmo, porque o que ele fez foi tremendo. A forma que Jesus se auto-humilhou, sem perder a majestade, é fantástico. Porque muitas vezes, queridos, nós ficamos pensando o seguinte, as pessoas não podem nos humilhar. De fato, ninguém tem esse direito. Mas Jesus, ele não se deixou ser humilhado por alguém. Ele se auto-humilhou, por isso ele não perde a majestade. A humildade de Cristo faz com que ele não perca a sua majestade de Rei dos Reis. Ele não perca a importância divina que ele já exercia sobre a vida daquelas pessoas. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele não foi humilhado pelas pessoas, né? Tudo bem que nós vamos ver lá em Isaías, que vai dizer que ele foi massacrado, que ele foi castigado, né? E aí nós entendemos que as pessoas, ao cuspirem em Jesus, ao maltratarem Jesus, eles humilharam Jesus, mas essa é uma visão humana. A visão bíblica, a visão divina diz que ele se humilhou. Ele não foi humilhado. Mas vamos continuar aqui dizendo o seguinte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando ele é obediente, a Bíblia vai dizer que ele é humilde. Por isso que ele se humilhou. Porque ele foi obediente àquilo que havia sido determinado para ele. Ele se entregou por nós. Ele não foi, entregue. Por mais que Judas tenha sido o instrumento de Satanás para entregá-lo, na verdade, Jesus se entregou por nós. Porque antes de Judas o entregá-lo, o trair, ele já havia dito que isso iria acontecer. Então, irmãos, fica muito claro entender que a igreja de Filipos, ela estava sendo ministrada por Deus através dessa carta de Paulo, para que eles pudessem, através da humildade, buscar essa unidade que tanto precisavam ter. Por isso, Deus também, versículo 9, por isso Deus também o exaltou. Olha, Deus o exaltou soberanamente, e algumas versões vai dizer supremamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Eu quero abrir um parênteses para esse nome, mas vamos estar lendo aqui o versículo 10 e o versículo 11. A fim, porque ele aqui continua falando do nome, a fim de que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É importante você entender que o nome que está dizendo aqui, não necessariamente seria o nome de batismo de Jesus, ou seja, o nome que Jesus recebe no ato da circuncisão. Circuncisão, melhor dizendo. O nome que está dizendo aqui é exatamente quando você vai ouvir, você vai ler os salmos lá atrás e você vai ver o salmista dizendo que o nome do Senhor, Quando nós falamos o nome que
Jesus, o nome de Jesus está sobre todo o nome, ele está falando exatamente do senhorio desse nome. Sabe? Não é um nome... o nome de Jesus não está acima do nome de Manuel, do nome de José, do nome de qualquer outra pessoa. O nome que está sobre todo o nome significa o senhorio desse Jesus. É o senhorio da pessoa de Cristo, não é o nome de Cristo. Entende? Então, o nome que está sobre todo nome é o de Jesus, mas através do seu senhorio. Por isso que ele é Rei dos Reis, por isso que ele é Senhor dos Senhores. Amém? Amanhã nós continuaremos falando desse texto fantástico de Filipenses 2, para que possamos cada vez mais sermos ministrados por esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Deus abençoe sua vida e até amanhã. Fica na paz.